Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, Audiolivros Espíritas. O livro é A Grande Espera, pelo espírito Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novelino, na voz de Nilda Monteiro. A Grande Espera. Capítulo 37. Novas diretrizes. O ancião torna ao ponto crucial de suas íntimas apreensões, rogando novos esclarecimentos. Que faremos, meu Rabboni, daqui por diante, no que concerne aos nossos princípios inexoráveis? Em primeiro lugar, impõe-se a modificação dessa inexorabilidade. Todo monumento cujo pedestal se apoia no cimento da intolerância está fadado a cair. Mesmo quando esteja revestido de argila brilhante, não há negar, Lisandro, que o edifício de vossa seita seja construído de nobres objetivos, mas há nele tijolos corruptores integrados pela argamassa do orgulho. Assemelha-se a um diamante parcialmente lapidado, apresentando facetas diversas, com alternativa de luzes e sombras. Que faremos então? Tornou o ancião angustiado. O jovem aqueceu bondoso. Tomar por base o amor, no qual reside a ciência do verdadeiro bem. Fora daí, nenhum organismo manter-se-á de pé até o fim dos tempos. O coração de Lisandro frangiu-se. Aquelas palavras eram uma advertência profética. De resto, há muito se preocupava com problemas básicos da seita. O coração já não suportava, com a antiga galhardia, a severidade das leis por cuja segurança ele próprio velava, dentro de rígido sentido de equidade. A lei era para todos, não havia privilégios dentro da seita. Contudo, a estruturação penal era demasiado rigorosa e opunha-se frontalmente aos preceitos novos revelados pelo jovem mestre. Lisandro, conheço as aflitivas ilações que a palavra do nosso Pai te vos desperta na alma. O choque era absolutamente necessário a fim de que a renovação surja sem mais delongas. Um manancial límpido, como de vossa seita, não deve guardar por mais tempo a poluição destruidora. Lisandro sentia naquelas palavras a definitiva cláusula da impreciosa emenda nos estatutos da seita. Percebendo o generoso influxo da divina inspiração, tudo faria por levantar a coluna do amor sem jaça no edifício amado da seita. Haveria lutas onde os elementos da discórdia consagrariam a intolerância, mas ele lutaria pela vitória dos ideais luminosos da paz e da alegria. E a justiça assumiria novo panorama, com bases na equidade legítima que procede de Deus.
Silêncio expressivo durou por alguns momentos. Da fronte do ancião fluíam rajadas fulgurantes que eram percebidas por alguns dos circunstantes. Lisandro falou, por fim, visivelmente emocionado e tocado por impressionante firmeza. Rabboni meu, estou decidido a enfrentar as novas lutas. Prepar-nos-emos no menor espaço de tempo para colaborar convosco na grande causa da salvação do mundo. O Pai amparar-vos-á na difícil empresa para a glória dos divinos postulados do amor, exclamou o adolescente com suavíssima entonação. O ancião tornou com a energia característica dos grandes momentos decisivos. Ainda hoje daremos início à divina cruzada de renovação. Aproveitaremos vossa presença para os primeiros cometimentos. Nossos companheiros registrarão todos os pontos de fundamental importância para imediata aplicação. O adolescente aduziu com alegria. Sim, aproveitemos a oportunidade abençoada deste encontro que a misericórdia do Pai vem preparando há vários séculos para esta hora. Aqui se acham os companheiros talhados pela celeste bondade para as grandes arrancadas da luz neste mundo de sombras. O olhar amigo de Lisandro buscara Marcos, que se sentira envolvido naquela onda generosa de simpatia. Não tens alguma ideia a expor-nos, Marcos? Perguntou o ancião, buscando encorajar o moço a expressar-se sobre o assunto. Nenhum valor tem minhas opiniões, mas admito que a violência ensombra a estrutura luminosa dos códigos de nossa seita, anuiu Marcos com simplicidade. O adolescente observava os interlocutores, evidentemente bem impressionado com a palavra do jovem romano. Lisandro recebeu em cheio o pensamento do Rabboni adolescente e derramou a onda luminosa sobre o companheiro. Desde quando essa ideia povoou-lhe o cérebro, querido Marcos? Desde o primeiro contato com as leis vigentes no povoado, relativamente aos transgressores dos princípios da seita. Impressionavam-me sempre penosamente os duros tratamentos impostos aos infratores dos decretos essênios. O jovem interrompera-se constrangido, sentindo que falara demais, pondo em evidência os problemas da seita, mas a grande estrela animou-o a prosseguir. Continua, Marcos, a tua exposição. A vida no povoado sempre me foi altamente agradável, no que concerne ao trabalho, à fraternidade e à harmonia singela, que decorre do ambiente enobrecedor de ideias santificantes. Contudo, chocam-se até ao horror os quadros de aniquilamento de seres humanos pela fome das prisões subterrâneas. Esses códigos não se justificam em face do distanciamento das belezas incomparáveis das causas luminosas da grande espera. Lisandro adiantou, aproveitando a interrupção. Não compreende os desajustes entre o amor que realiza e a violência que destrói. Não é assim, meu filho. Também eu, nos dias longínquos da juventude, quando ingressei na seita, tropecei com as dificuldades da surpresa dolorosa em face desses processos semi-bárbaros, incompatíveis com a doutrina fraternista que esposei com deslumbramento na alma sonhadora. Após o ligeiro mergulho nas águas do passado, Lisandro emerge ao presente com entusiasmo e coragem. Compete-nos agir sem delongas, levando aos companheiros de sul a norte a grande nova. Os assistentes participavam do interesse que animava os corações dos interlocutores principais, porém, muitos deles desconheciam grande parte dos problemas em foco, pois não passavam de neófitos da seita. Lisandro continuou. Que outras dificuldades apontais para a solução imediata, meu Rabboni? O adolescente, que já havia lido tal solicitação na mente do companheiro, atendeu.
A vossa estrutura social apresenta senões importantes que influirão decisivamente na desintegração da seita em futuro próximo. A informação era por demais grave e promovera geral movimento de susto na pequena assembleia. Desaparecerá então a seita? Indagou Lisandro, surpreendentemente calmo. Sim, permanecerão os espíritos burilados no caldeamento de anteriores experimentações no campo da renúncia, mas esses tais são em números reduzidos e a seita exclui automaticamente aqueles outros que se sentem atraídos pela beleza dos princípios, mas que não se acham preparados para a grandiosidade do sacrifício. A resposta viera quase terrível, envolvendo os presentes no silêncio da meditação, enquanto o Rabone adolescente concluía. Amanhã, os que se encontram na vanguarda do movimento renovador ver-se-ão sozinhos, sem continuadores, friamente isolados pelos próprios estatutos que lhes norteiam a organização. Aqueles que chegam até vós sem o suficiente preparo tornam-se transgressores dos princípios unilaterais da seita, dentro de pouco tempo de estágio, e sem mais detenças, o infeliz é conduzido ao eclipse total. Vede bem, a obra do amor não se prende a exclusivismo de espécie alguma. O amor é fonte inexaurível de surpresas divinas, sempre a jorrar gotas luminosas de variados matizes, de acordo com as necessidades imediatas. Nunca podeis precisar com absoluta segurança o grau que se situa o dever da solidariedade fraterna, nem a posição dos auxílios mais diversos juntos aos que padecem. Como aceitais, sem repugnância, leis que promulgam a criminosa intolerância, mesmo tomados na devida consideração os intentos com que foram ditados? Nesse momento, decretam-se graves responsabilidades originárias do conhecimento. Hoje vos encontrais numa encruzilhada. O caminho da esquerda convida-vos à permanência nos antigos desvios da inconsciência. O da direita vos conclama aos deveres da legítima fraternidade. O primeiro representa o ideal em desequilíbrio. O outro é o símbolo da luz e da harmonia edificadoras. Silêncio absoluto seguiu-se às últimas palavras do adolescente. Após alguns minutos, o sublime visitante voltara-se para a assembleia respeitosa. Irmãos bem-amados, ide escolher vosso caminho, ficai na paz de Deus, nosso Pai, e sede zelosos para com a santa aliança do amor que acabamos de fundar neste momento. Levantaram-se todos e, um a um, reverenciaram-se diante do adolescente, após lhe haverem beijado as mãos já maltratadas pelo trabalho rude. Em poucos instantes, a sala ficou vazia. Aquelas paredes claras guardaram para todo sempre as vibrações de esperanças novas que dali por diante teceriam de luzes mais fulgurantes o ideal daqueles corações nobres. Capítulo 38. Rotas de luz. Naquela noite, antes de recolher-se ao leito, Lisandro solicitara uma última palavra do adolescente com respeito ao programa novo a ser traçado. O ancião sentia-se ultimamente alquebrado, pagando já o tributo à idade avançada, e desejava agora, mais do que nunca, fazer alguma coisa para a orientação da seita, cujos fundamentos estavam ameaçados de ruína. O adolescente ponderou com bondade. Bem desejaria eu que a tua experiência e o teu coração ditassem as normas de trabalho e de edificação da seita. Rabone, bem conheceis a insuficiência deste inútil servidor. Quanto tempo perdi eu no erro, sem atinar com as sombras do caminho. Foi preciso que a vossa luz clareasse a estrada para que meus olhos, pecadores, vissem os pedrouços. O interlocutor
paciente, anuiu com solicitude. Meu caro Lisandro, o Pai inspira-nos apontando-nos o roteiro mais certo e seguro no momento justo. Oremos e confiemos, atendendo ao imperativo do serviço que as oportunidades nos projetam no caminho. Bem sei que essas são as derradeiras horas. Meus olhos contemplarão o vosso vulto amado. Insiste ainda, Lisandro. Outros terão oportunidade de renovar o jubiloso evento desse instante. Atendei, portanto, a alma que sonha cooperar na grande causa da salvação humana. Que faremos, Rabone amado? Dizeis bem, Lisandro. A obra merece tudo de nós. Contudo, quisera eu deixar-te o mérito do planejamento de acordo com as credenciais que possuis. Novo silêncio se fez, logo quebrado pelo adolescente. Lisandro, o amor, repito-te, é a inspiração mais fecunda que existe, a harmônica vibração do universo. Quem cultiva o amor supera todas as barreiras e ilumina-se com o entendimento das coisas mais altas. O amor é um programa inteiro de edificações diárias. Lisandro, o teu santuário tranquilo segregar-te-á coisas maravilhosas quando te puseres à contemplação das estrelas. Uma voz íntima segregar-te-á. Vai, abandona por instantes o comodismo inoperante em que te situas diariamente e dize aos teus companheiros que a causa do amor está a exigir de todos ação, movimento, atividade constante. Lisandro, até aqui esperastes que os padecentes de todos os matizes te buscassem para a solicitação do amparo necessário. Agora serás tu que irás ao encontro dos irmãos infelizes para segredar-lhes aos ouvidos a esperança nova, para desvendares aos olhos surpresos deles o panorama da fraternidade e da paz. Vai, Lisandro, dá de ti primeiro, depois pede aos outros que te sigam o exemplo nobre. Não desperdices mais o ouro do tempo. Lisandro, vai e demonstra por atos que a excelência dos princípios de fraternidade que aceita, defende e impõe a anistia de todos os companheiros que jazem nos porões da condenação. Segue, Lisandro, incentiva os companheiros ao desapego das tradições que se entronizam no palácio do exclusivismo perigoso, estreitando-se no unilateralismo dogmático a esses de que lhes serviram as experiências de luz. Que contas darão ao Pai que lhes confiou o barco da salvação das criaturas como colaboradores da grande obra do equilíbrio e da paz dos corações? Marcos, que permanecera no salão, aguardava as palavras sublimes. Com profundíssimo respeito, enquanto perolavam-lhes gemas cristalinas dos olhos claros. Quanto aprendera naquela noite de esplendores celestiais, sentia-se amparado por generosa solidez básica, cujos recursos há muito ansiava por encontrar. O adolescente fixou o olhar de luz do semblante sereno do moço e esclareceu. Marcos, repousam nos teus olhos fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar, com o brilho da coragem e da abnegação, a linha do entendimento nos corações. Estás disposto à grande tarefa? O jovem respondeu humilde. Como garantir-vos fidelidade no serviço, meu Rabone? Sou tão fraco e insciente das coisas divinas. Todavia, terás os recursos divinos da celeste misericórdia a amparar-te os passos, retorquiu o adolescente. Aguardo dos céus a necessária mercê, a fim de garantir-me a iluminação da rota a percorrer, disse Marcos com simplicidade.
A gloriosa tarefa deve iniciar-se hoje. Uma pergunta bailava na mente do moço quando o interlocutor adiantou. O postulado bendito será concretizado na orientação dos companheiros no círculo das obrigações comuns, referente ao alargamento das atividades. Fizera-se um interregno, durante o qual Marcos meditava. A hora soava para o púgilo de abnegados servidores da grande espera. Ninguém mais deveria ignorar as maravilhas que ali se registravam. Espalhariam a boa nova da chegada daquele que se dispusera a amar as criaturas até o sacrifício de viver entre todos. Vivessem todos para as lutas contra as trevas da ignorância das verdades salvadoras. Que ninguém ignorasse as belezas da salvação eterna. Afinal, a verdade é tão simples como as florezinhas do bosque, tão suave como as águas mansas dos regatos, tão pura como os olhos das crianças, tão luminescentes como a estrela que habita o pálio azulíneo do firmamento. A verdade que salva para sempre esculpe-se num singelo nome: amor. Marcos achava-se tão embebido nos próprios pensamentos que não percebeu a retirada do adolescente idilizando. Aquela era, aliás, uma das características do iluminado jovenzinho. Saía sempre sem ser percebidos pelos circunstantes. Talvez ele o tivesse deixado sozinho para que meditasse sobre a responsabilidade nova. Afinal, a vida assumiria surpreendentes afeição. O suor da renúncia regaria o caminho das dores humanas. O coração estaria vigilante no bem-estar dos semelhantes e a alma totalmente entregue às belezas da solidariedade fraterna. A vida mudaria dali por diante. Capítulo 39. Planos. Passaram-se alguns dias após os últimos acontecimentos. Uma atmosfera quase real de sonho inundara aquelas almas empenhadas no árduo mistério da própria santificação. O adolescente despedira-se numa daquelas manhãs radiosas de sol, sob ternas emanações de reconhecimento dos companheiros. Eflúvios de saúde e paz envolviam os moradores da propriedade como bênção divina. Mas a grande estrela se fora para desconhecidos rumos, deixando aqueles corações em pleno clima de saudade. Quando o teriam para a renovação dos momentos de enlevo sublimes? O certo, porém, é que todos ficaram fortalecidos para as grandes incumbências novas. Marcos voltara ao povoado, conduzindo Lisandro para alguns dias de convívio, quando problemas seriam acertados. Encontraram Ruth já recuperada. Marcos resolvera que ela permaneceria no povoado por algum tempo, colaborando nas tarefas domésticas. Josafá não mais voltara ao povoado, buscando forças para o esquecimento e a renúncia, no afastamento voluntário daquela que lhe centraliza as aspirações mais queridas. Lisandro mostrava-se apreensivo, totalmente voltado para as meditações de quanto ouvira do Rabboni adolescente. Marcos notara-lhe a preocupação e buscava respeitar o silêncio do velho mentor, sentindo-se também envolvido na mesma onda de inquietude em face das orientações novas que a visita do adolescente semeara no caminho de todos. Na tarde do terceiro dia de permanência de Lisandro no povoado, achavam-se os companheiros em torno da mesa, colocada no centro da pequena sala da morada de Marcos. O ancião, interrompendo o longo silêncio de 3 dias, exclamou intempestivamente: "Afinal, continuamos o desperdício de tempo. Movimentemo-nos, ação, ação!" Todos os olhares cruzaram-se na muda interrogação da surpresa. Lisandro teria ensandecido? Pessoa alguma ouvira em desabafos explosivos. Marcos, porém, entendera o alto sentido daquele desabafo e adiantou-se respeitoso.
Precisamos organizar o planejamento das próximas tarefas, não é? Como não? O problema mais urgente é o do esclarecimento dos companheiros acerca da reestruturação que o Rabboni nos deixou entrever, ponderou o ancião. E aproveitaremos todos os ensejos para correr em auxílio dos enfermos e aflitos do caminho. Samuel, um dos companheiros do novo núcleo, mostrou-se entusiasmado ante as perspectivas novas que se delineavam nos horizontes da seita. Será o mesmo que um grande navio de paz a flutuar no mar tumultuoso das dores humanas. Tens razão, Samuel. A ação volante melhorará o cenário assistencial, esclareceu Lisandro. Quase 2 dezenas de rostos atentos, iluminados pela esperança, aguardavam em silêncio o resultado daquela troca de efusões entre os mais experimentados. Não será fácil enfrentarmos a possível objeção dos companheiros paralisados no roteiro das tradições, mas o problema deve ser atacado sem demora, ponderou o ancião, em cujas expressões vibravam ventos fortes, precursores de grandes tempestades. Marcos, embora anuísse aos imperativos da ação imediata, refletia sobre a improdutividade das resoluções apressadas, mormente naquela conjuntura delicada. É preciso não esquecer que teremos à frente cabedais guardados como ouro na arca secular das tradições. O mais avisado será promover-se um movimento de preparação das mentes, no sentido de obter-se mais seguros resultados. Lisandro interveio sereno. Bem se vê que não conheceis ainda o ferro em que se molda a estrutura de nossa organização. É bem poucos os que se encontram dispostos a despir a velha roupagem. O melhor será começar a tarefa. Os que não se acham preparados para seguir-nos jamais se entenderão conosco. Marcos retorquiu animoso. Todavia, penso ser de bom alvitre ir ao encontro de todos e expor os novos deveres inadiáveis. Pelo menos, ter-nos-íamos desincumbido da obrigação de transmitir aos companheiros as luzes recebidas no abençoado convívio com a grande estrela. Não havia pensado nisso. Todos devem conhecer o que recebemos e os que fugirem aos deveres não se lamentem depois, concordou Lisandro. Não há tempo a perder, então. Já que estamos de acordo na planificação do programa, iniciamos agora o reajustamento das leis, que, primordialmente, será o ponto básico do grande movimento a encetar-se. Não achas, mestre? A fronte quase lisa do ancião sublinha-se, mostrando alguns sulcos ao ouvir as últimas palavras do jovem, a que retruca algo conturbado. Já não me cabe, nem a pessoa alguma, senão a ele, o título de mestre. Naquele momento, 2 copistas exímios da seita registraram, em rolos de pele de carneiro, o esquema do novo programa para posteriores debates entre os anciões sobre o signo da grande estrela. Nota de rodapé. A curta e proveitosa convivência do Cristo com os essênios, aqui narrada, confirma as observações de Allan Kardec e Emmanuel, que transcrevemos a seguir. Seu gênero de vida, dos essênios, se aproximava aos dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou. E tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 23, o Cristo dos essênios, muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, a quem o veja entre os essênios aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra
que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendido do orbe refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 12. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.